Bem-vindos e bem-vindas à segunda parte do episódio 4, Naufrágio dos Afetos, sempre na companhia dos meus queridos André Lopes e Igor Monteiro. Vamos que vamos, meninos. Vamos nessa. Bora, vamos falar um pouquinho mais de afeto aqui pra galera que nos acompanha. Pedrinho, quero trazer primeiro aquela imagem que ela é famosa do Schopenhauer. Ele conta que uma vez ele estava num trem cruzando ali o rigoroso inverno europeu. E aí ele se deparou com 2 porcos-espinhos. E os porcos-espinhos, eles viviam no frio, mas como bons porcos-espinhos, eles também tinham ali seus espinhos que incomodam, que machucam. E eles estavam num impasse entre o se aproximar para aproveitar o calor um do outro, mas ao mesmo tempo se afastar para não se machucar tanto, vamos dizer mais ou menos por aí. Sinto que a gente vai para um lugar de muito barulho hoje, de muita informação, como a gente falou na primeira parte desse episódio, de muito conteúdo instantâneo, conteúdo na palma das nossas mãos o tempo todo, curtida, like, dislike, enfim, tudo que a nossa sociedade hoje proporciona. E nesse mundo de muito barulho, a gente tem se preenchido de informação, de conteúdo, e não se deixado esvaziar, não se permitido o silêncio. Acho que o silêncio ele ficou um artigo raro. Inclusive, tem muita gente pagando caro para ir viver um final de semana isolado num lugar silencioso, sem acesso ao Wi-Fi, sem acesso à internet. Então ele virou um ativo de luxo. Qual a importância do silêncio e do vazio para a gente se permitir afetar? E como é que a gente faz aqui, agora pedindo conselho para você, Pedrinho, para cultivar de alguma forma esse silêncio na nossa rotina? Para a gente conseguir fugir um pouco, sem precisar ir para o meio do mato, para a gente conseguir fugir um pouco desse tanto de informação. Você sabe que isso virou um livro. Aliás, fica a dica, o Dilema do Porco-Espinho, do meu querido amigo Leandro Carnal, que fala justamente, no caso dele, sobre o dilema da solidão e da solitude, que tem a ver com esse silêncio. Como é que a gente vive só bem a solitude, experimenta ela, ou como a gente fica mal, às vezes acompanhado de muita gente se sentindo só, aí sim, a solidão. O silêncio, o resguardo, o tempo que você constrói em habitar a sua existência, o seu interior, ele é uma solução, um caminho faz muito tempo. A gente pode encontrar isso, por exemplo, no tempo experimentado por Cristo no deserto, aqueles 40 dias em que ele sofre as tentações e se retira do ambiente conturbado para poder se conhecer melhor. A própria ideia do conhece-te a ti mesmo, ela te leva para esse lugar, de você ter que buscar no seu interior, nesse conceito filosófico, ateniense ainda, num outro mundo de construção, essa viagem para dentro, para o seu interior. Humberto Eco, já agora nos tempos em que a gente vive, dizia que se você quisesse acabar com uma discussão, você soltava uma bomba física em algum lugar, porque aquilo ia ser notícia no dia seguinte. Sim. O quanto o barulho, o ruído, esse mundo em que a gente está vivendo com o alto-falante na mão, tira o foco das coisas importantes que precisam ser discutidas. E, para fechar das citações que remetem a essa ideia, Søren Kierkegaard, um dos pensadores, filósofos que mais me impactou nos últimos tempos, porque disserta sobre angústia, de forma, acho que é o grande percursor da ideia de angústia, fala que o ser humano tem 4 estágios para tentar vencer essa angústia da existência, de talvez uma vida sem sentido, que no fundo, se pensarmos de forma quântica, a nossa vida não tem muito sentido. Ele diz que o primeiro estágio é o estético, né? O estético, que ele traz a figura do Dom Juan. A gente está querendo conquistar todo mundo, né? A gente está querendo seduzir as pessoas, a gente está apegado à beleza, ao que a gente pode atribuir de elementos estéticos. O segundo é o ético. Todo mundo querendo seguir, né? Aí já é uma evolução do estético, mas ainda não é o ideal, porque você está querendo, através de regras, da sua ética, da sua moral, né, se sentir melhor. E ele diz que você vai sofrer em 2 momentos. Primeiro, quando você tentar estabelecer, né, essa ética, porque ela é difícil. E o segundo, quando você falhar, porque você vai acabar falhando em algum momento e você vai ver que você não é tão virtuoso quanto você achou que você era. E os 2 últimos estágios desse processo evolutivo são, na verdade, é um que se divide em 2, que é o religioso. Um é quando você encontra o Deus para te dar um propósito na vida. E aí ele discorre sobre isso. Mas o suprassumo desse terceiro que vira quarto é a vida monástica.
é a vida religiosa, no sentido de que você, quando você resolve experimentar esse lugar, como eu já citei num dos episódios da clausura das Irmãs Clarissas no mosteiro, né, de Santa Clara aqui no Rio, ou quando você escolhe viver da pobreza ou da castidade, você está experimentando esse silêncio da alma ou da carne, dependendo da sua escolha, para que você possa se experimentar a todo momento, estabelecendo uma distância contra aquilo que de repente te instiga o tempo inteiro. Eu acho que a gente precisa, nós todos, né? E acho mesmo porque não é uma certeza, mas eu acho que a gente pode começar a estabelecer esse equilíbrio, esse ponto de acalentamento, esse ponto de calmaria, esse ponto de um pouquinho mais de bom senso no sentido amplo da palavra, com essas nossas vicissitudes, né? com esses nossos desejos que talvez façam com que a gente... Experimentá-los é muito bom, né? Viver uma vida de abundância em todos os âmbitos, é muito legal. Eu acho que movimenta muito, inclusive, a nossa busca por coisas melhores. O grande problema é quando essa abundância ela toma qualquer ou todo lugar do seu conhecimento. Quando você olha determinadas pessoas, a gente pode perceber que elas entendem muito sobre bens estéticos, materiais, até sobre o conhecimento, mas muitas vezes não se conhecem. É interessante, às vezes eu vejo pessoas darem ótimos conselhos e não conseguir usá-los consigo próprio, porque a gente tem essa dificuldade de fazer essa viagem para dentro. É claro, porque quando a gente se olha por dentro, talvez a gente não tenha só orgulho, a gente tenha muitos questionamentos. E eu acho que esse silêncio é a chave, talvez a ignição que precisa ser acionada para a gente passar a se conhecer. E quando a gente se conhece, quando a gente experimenta esse silêncio, quando a gente consegue olhar para uma vida um pouco menos amplificada, né? Quando a gente está aqui na coisa mais, né, no estéreo que está aqui no seu ouvido, quando você está conseguindo ouvir mais os seus sons, você passa a ter uma conexão maior com os seus afetos. Os afetos passam por esse lugar de se permitir essa escuta interna. Pode ser que você sofra um afeto importante, que seja transformacional, como o que o Igor sentiu no Conselho do Pai no episódio passado, e você não tenha tido essa percepção. Talvez ele tenha percebido, porque naquele momento de dor, de medo, né, de ideia de finitude, ainda novo, com 16 anos, com o diagnóstico de uma doença grave, que bom, né, que foi resolvida, você se estabeleça aí sim, não, peraí, eu tenho que me escutar, porque agora não tem jeito. Mas o ideal é que a gente faça isso na plenitude da nossa existência, nos tempos atuais. Eu estou correndo, eu estou jogando bola, eu estou gravando podcast, mas eu estou conectado com os meus afetos. Eu estou sentindo o cheiro que está no ar aqui, né? Eu tô olhando, né, o que o Rafael está fazendo aqui na edição. Eu consigo me manter aqui presente? Esse é o grande desafio dos tempos atuais. Um dos grandes desafios, inclusive a gente não é fácil. Não é fácil. Não. É difícil, e eu acho super interessante, Pedrinho, quando você traz esse pensamento de... Muitas vezes a gente projeta uma palavra, um ensinamento, conhecimento para fora e às vezes a gente não consegue colocar no dia a dia, né? Francis Frei, uma pensadora da atualidade, ela utiliza muito da logoterapia do Viktor Frankl, que a gente já falou aqui em alguns outros episódios, sobre os níveis de consciência que leva para esses lugares. Ela traz 3, ela retrata. O primeiro deles é a consciência de si. Ou seja, como que eu me escuto, quem eu sou, por que eu estou no mundo, por que eu? Então é de fato você criar essa autoobservação, esse autocuidado, é você talvez fazer uma sessão de terapia, se conhecer mais, você ficar no silêncio, se escutar. O segundo nível de consciência é a consciência do outro, né? Afinal de contas, a gente vive em comunidade. E já diria Jonathan Sachs, que é talvez o maior grande rabino que já existiu no mundo, né? A vivência humana ela só se faz de fato de direito a partir do momento que está do lado do outro. Então a consciência do outro é quem é o outro? Por que o projeto fala desse jeito? Como que ele se sente? Como que ele pensa? Como que ele age? Quais são suas virtudes? E o último nível de consciência é a consciência do contexto. Afinal de contas, para tudo existe uma situação. Não dá para você sair dela. Não dá pra gente sair dela. Se esse podcast fosse gravado amanhã, seria completamente diferente. A situação do hoje é o hoje. E essa consciência que ela traz é a consciência que traz essa consciência ampla, né? De nós estarmos dentro do mundo. Dito isso, Pedrinho, eu queria te ouvir num lugar de como que é a nossa liberdade
sabendo que a gente precisa se encaixar em tantas consciências e sendo que o tempo presente hoje, talvez ele se cercie mais essa liberdade do que te abra ela para o mundo. Eu vou devolver a pergunta como eu gosto de fazer para vocês. Ele pega as melhores para mandar para cá. Porque eles também são um oráculo para mim, né? De uma geração que veio depois da minha. É uma pergunta que eu queria que vocês tentassem... A primeira que vocês tentassem me responder de forma objetiva e direta, que eu já vou linkar numa segunda, que aí eu queria que vocês se aprofundassem. A primeira vocês dois, vocês se sentem livres? Caraca. Olha, não 100%, mas em alguma medida. E me sinto livre na medida que eu consigo dizer não para algumas coisas. Eu tenho a visão de liberdade muito conectada com a visão da disciplina também. E isso vem muito da minha criação, a gente já falou disso, prática de atividade física o tempo todo, esporte. Eu sempre fui uma pessoa de estudar muito e de forma disciplinada, além de gostar, eu fazia isso com horário, como um ritual de fato. E eu diria que a minha liberdade ela vem do lugar de, bom, se eu estou disciplinado, um exemplo, eu gosto de fazer atividade física pela manhã. O meu hábito é fazer atividade física pela manhã. Eu me considero livre na medida que a gente está vivendo inverno no Rio de Janeiro. Estamos em julho. Claro que o inverno no Rio de Janeiro está muito longe de ser um inverno como a palavra exige que seja. A gente faz aqui 18, 17 graus de manhã. Quando eu consigo vencer esse nosso frio carioca e ir praticar o meu hábito, eu me considero livre. Porque eu resisti à tentação da cama quentinha, que, como tentadora, cerceia de alguma forma a minha liberdade de fazer aquilo que eu sei que é importante para mim, que eu sei que é valioso para mim. Então a liberdade está aí. Eu não consigo ser livre o tempo todo, porque para algumas coisas, exemplo, convenções de roupa, de como se portar, eu ainda não alcancei o lugar de poder ir do jeito que eu quero para qualquer circunstância. Eu tenho que obedecer algumas caixinhas, seja na empresa que eu estou, seja na reunião que eu estou, seja aqui, por exemplo, no podcast, por mais livre que a gente seja, a gente sabe que a gente tem algumas falas que elas devem ser lapidadas de acordo com o nosso público, de acordo com o momento presente, de acordo com o que a gente vive de dilema como sociedade atualmente. Então eu me considero parcialmente livre. Se eu puder ficar em cima do muro nessa resposta, não me considero 100% livre, mas também não 100% aprisionado, vamos dizer assim. Cara, eu acho maravilhoso, porque talvez eu também me vejo num lugar de... Se fosse pra sair do muro, eu estou no muro com vocês, estamos de mãos dadas nesse muro. Estamos em cima do muro, Pedrinho. Mas se eu fosse sair de cima do muro, eu dizer que não me sinto livre em momento algum, não me sinto em liberdade em momento algum. Não só uma liberdade do qual ela não é projetada de fora para dentro, ou seja, a sociedade comigo, mas de dentro para fora, comigo mesmo. Então, eu sou uma pessoa muito autocrítica. Sim. E eu tenho uma tendência a não só a criticar a mim mesmo, mas a criticar algumas situações do qual eu vivo. Então, isso daí me leva para um lugar de completa fora de liberdade, porque, de novo, a gente trazer um pouco do que a gente falou do nosso primeiro episódio, e se você está aqui no episódio 2 e não assistiu o primeiro, eu sugiro que você depois volte para você entender o que a gente está falando aqui agora nesse episódio 2. A gente trazer essa virtude para o momento presente. Só que quanto mais você se cerceia, quanto mais você se coloca numa caixa, você se rotula, você se engessa, você deixa de viver a sua essência de forma plena, né? Então, talvez eu não me sinta nessa liberdade, Pedrinho. Com todos os privilégios que eu tenho a máxima consciência que eu possuo, com o amadurecimento que eu tive ao longo dos anos, com todas as experiências e minhas histórias de vida até o momento, mas eu não me enxergo num lugar de 100% liberdade. Olha que interessante. Falei que ia fazer 2 perguntas para vocês. A primeira, sobre a liberdade, vocês já responderam. A segunda, vocês se sentem mais livres do que os pais de vocês? Eu acredito que sim. Sim. Eu diria porque... vamos lá, vou olhar, conheço a história pregressa dos meus pais pelo que eles compartilharam comigo. No caso da minha mãe ela é filha de um português nascido no Brasil, vamos dizer assim, que ele veio na barriga da mãe de Portugal para cá, que acabou sendo empreendedor, construiu cinema e deixou negócio para minha mãe e para o irmão dela. Então, não havia muito esse espaço de liberdade, porque dentro da cabeça do meu avô, os filhos eram criados para dar continuidade ao negócio da família. No caso do meu pai vem de um lar, né, no caso dos meus avós,
que preconizava muito a educação. Então, por exemplo, seria... Claro. Não, Zé, problema. Quer que eu volte Zero? também? Não preciso eu, tá. Alô. Tá tranquilo? Pode ir? Diria que sim, Pedrinho. No caso dos meus pais, sim, porque eu conheço um pouco da história pregressa deles dois. E aí, se eu voltar no tempo, minha mãe, ela é filha de um português que veio ainda na barriga da mãe pro Brasil, que fez negócios aqui, entre eles um cinema, algumas lojas, e na visão do meu avô, o filho era criado para tomar os negócios do pai no tempo. E foi exatamente o que aconteceu com a minha mãe e com o irmão dela, e hoje eles gerenciam os negócios que meu avô deixou. No caso do meu pai, ele veio de um lar que preconizava e valorizava muito a educação, tal qual o meu, mas seria impensável, por exemplo, você mudar de profissão, sair da sua carreira, porque era algo mais regrado. Então, o meu pai foi aquele aluno CDF que passou na universidade pública e que desenhou sua jornada, sua carreira a partir da faculdade que ele se formou. Eu já sinto que eu tenho uma gama de alternativas muito maiores que a deles, para começar, recursos mesmo. Por exemplo, estamos aqui agora gravando um podcast. Se meu pai, que é um comunicador também, quisesse, à época dele, trabalhar com comunicação, ele ia ter que ir pro rádio e pra TV. Sim. A gente pode empreender o nosso próprio canal de comunicação por uma vontade própria e, no nosso caso, por uma associação de ideias semelhantes, né? Ideias que convergem para o mesmo lugar. Então, eu tenho mais recurso, mais possibilidade. Não é impensável eu chegar na casa dos meus pais e falar para eles: pai, mãe, quero trabalhar com comunicação, vou fazer um podcast com o André e com o Pedrinho. Perfeito, é natural, dá para conciliar as outras coisas, que é algo que eu sinto que eles não tiveram. Então, sim, me sinto mais livre do que os meus pais foram na sua trajetória de vida. Pensando por esse caminho, assim, eu sinto que em relação aos acessos, somos mais livres. De fato, e a geração do Bento, da Maria, a geração dos nossos filhos no futuro próximo, com certeza vão ter mais liberdade aos acessos e essa facilidade a eles. Diferente, por exemplo, dos meus pais, dos seus pais, que para ele receber uma notícia que estava acontecendo no mundo afora, ele tinha que esperar o jornal de domingo, se o jornal viesse com a matéria como prioridade para falar sobre o que estava acontecendo no mundo afora. Hoje em dia, com um determinado clique, essa liberdade de acesso ela já existiu, essa conexão ela está presente, esse conhecimento, ou talvez só uma informação, não conhecimento desse lugar, ele se faz pulsante. Porém, eu fico me questionando muito em relação à liberdade dos meus pais, do olhar para dentro para fora. Talvez esse olhar de dentro para fora, a liberdade ela é a mesma, o ser livre talvez seja igual, afinal de contas, nós somos seres únicos no mundo, mas o amadurecimento ele é individual. Então, se eu fosse olhar por uma ótica de que a tecnologia ela tem trazido, de fato, uma gama de possibilidades para que os acessos, os recursos, eles sejam infinitos, e isso, obviamente, vai trazer uma liberdade maior para a gente, sim, somos mais livres nesse lugar. Mas se eu olho para a ótica de que somos seres únicos e eu preciso olhar para dentro, eu diria que a gente está ainda engatinhando. E talvez ele já esteja até anos-luz na nossa frente dessa liberdade. Afinal de contas, quanto mais conhecimento e maturidade, mais você vai ter liberdade para você poder ser quem você quiser ou não. Você pensou na sua resposta? É interessante como a gente associa, e vocês acabaram de comprovar isso, e era o que eu queria trazer de vocês, como a gente associa a liberdade a uma cartela maior de escolhas. Como se a liberdade tivesse na possibilidade que a gente tem de escolher coisas diversas, múltiplas e diferentes. E se eu disser para vocês que a liberdade, na minha opinião, e no que eu tento trazer no livro, não está aí. Para mim, a liberdade ela é mais consistente quando eu consigo ficar bem com a minha escolha. Mesmo que eu só tenha uma a fazer. Talvez eu tenha sido criado, se a gente voltar no tempo, do pai ou do avô de vocês, diante de uma impossibilidade de escolha. Mas aquilo que era escolhido para mim me fazia bem. Não me gerava angústia, o excesso de futuro. Não me gerava remorso, o excesso de passado. Porque eu sabia que as coisas se davam mais ou menos dessa forma e as aceitava. Eu tenho uma sensação, uma leve sensação de que hoje vivemos numa espécie de gaiola de ouro. Estamos aprisionados
dentro de uma gaiola bonita, uma boa alimentação, com bom acesso de internet, com ar-condicionado, mas nunca tivemos de forma tão drástica, contundente, a nossa liberdade cerceada. Será que a gente é livre para se deixar afetar com os afetos como eles de fato são? Ou será que eu estabeleço tantas camadas para me permitir me apaixonar, por exemplo, né, quem sabe, que eu já não consigo mais ser livre para experimentar aquele sentimento que tem que ser experimentado de uma forma rústica, instintiva, quase que genética. Essa é a minha preocupação quanto à construção do mundo que os meus filhos vão experimentar. Será que os meus filhos vão viver num mundo em que a gente extinguiu o belo? Tem sido difícil dizer para alguém que você é bonito e que você não é bonito, ou que você é feio e que você é bonito, porque todo mundo precisa ser bonito. Uhum. Tem sido difícil dizer que alguém não é bom num esporte, porque todo mundo tem que ser bom. Tem sido difícil dizer para os meus filhos que as escolhas deles podem levá-los para o fracasso, porque ninguém mais pode fracassar no mundo de hoje. Será que a gente está vivendo tão livre assim? Será que eu tenho liberdade? Sim, talvez eu tenha liberdade de me vestir, de fazer uma escolha diferente de profissão, de viajar para um lugar do mundo, como você falou, André, dar um clique e receber uma informação. Mas será que eu estou livre para sentir? Será que eu estou de fato sentindo aquilo que a situação me permite sentir? Eu tenho minhas dúvidas. Não, é perfeita essa sua reflexão, porque parando para pensar, de fato, sinto que eu estou mais para aprisionado do que livre. E aí vem muito de um lugar também, e vou trazer o Turk de novo, que ele fala que a gente transformou a sensação no sensacional. Não existe mais espaço para sensação, que é a sensação mais básica, instintiva, primitiva. Ela tem que ser incrível. Então, a gente fica falando muito desse mercado da experiência, porque a marca hoje tem que entregar experiência para o cliente. E a briga pela experiência fica tão desleal, intensa, instagramável, que o cotidiano, que é a sua linha mestra da sua filosofia, ela vai perdendo espaço também. E aí a gente vai ficando cada vez mais aprisionado em dar satisfação, inclusive, para os outros de que a gente está sendo feliz. De que a gente está bem, de que a gente está livre. Isso faz total sentido. O Zygmunt Bauman tem uma reflexão ótima, das melhores, de tantas inesquecíveis que ele teve, né? A contribuição que ele deixou para a sociologia e para o pensamento público. Ele diz que a felicidade talvez esteja num lugar entre a segurança e a liberdade. Uhum. É muito legal isso. E eu trago essa reflexão dele no livro. Quando a gente está diante dos nossos muros, com câmeras vigiadas, com segurança, né? Com acesso à medicina de ponta, ao lado de um hospital, sabendo que se a gente tiver alguma coisa, a gente consegue chegar, a gente deseja um lugar sem Wi-Fi, de pé na areia, né? No meio do mato. Mas que esse lugar não demore muito. Porque depois de meia hora, uma hora sem acesso à internet, você quer voltar para a sua segurança. Quando os mosquitos começam a te picar, você quer voltar para o ar-condicionado e para a proteção que você tem dos seus muros. E talvez, no meio do caminho entre os dois, seja um princípio de entendimento de uma felicidade pós-moderna. Muito bom. Pedrinho, eu queria te ouvir num lugar, que talvez seja um lugar polêmico para muitos, mas é um lugar que é vital, afinal de contas, tudo é política. Vivemos em um mundo político, somos pessoas politizadas. A liberdade, ela existe para a política? Não. Não, definitivamente não. É claro que a resposta é genérica e levando em consideração uma cidade grande como a nossa, um país continental como o Brasil. Mas a liberdade não existe ali. O princípio da política é, sendo muito polêmico, eu não sei com respeito, eu não sei se daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, a gente vivia nessa tal de democracia e não era o melhor sistema possível. A nossa liberdade, eu não sei se quando a gente pensa que a democracia é respeitar o desejo da maioria, no fundo a gente talvez não esteja oprimindo o desejo da minoria que não está junto com a maioria. Acho que políticos em cargos eletivos, a gente está falando dessa política na sua pergunta, pelo que eu entendi, sim, os políticos dos cargos eletivos, aqueles pelos quais eles são eleitos, ou os que são, de alguma forma, fazem parte, né, desse bolo que representa todos nós, eles
na grande maioria das vezes, se corrompem pelo maior corruptor da humanidade, que é o poder. O poder, ele traz consigo uma cegueira quase como a do Saramago, né? Que é aquela que afeta todos que estão à nossa volta. Você não consegue mais perceber o quanto você se deixou olhar. A gente vê isso no nosso país a todo momento. A gente troca de governo, a gente vai para linhas completamente opostas, díspares, e os erros são os mesmos. Os discursos são os mesmos. É angustiante você olhar de forma imparcial, que é o que eu tento fazer, sem nenhum tipo de amor ou de ódio excessivo por um ou para o outro, e ver que os erros são os mesmos, os acertos também são os mesmos. Como Byung-Chul Han diria, a gente tem sido diferente no igual. A gente tem achado que a gente está super diferente e a gente está buscando as mesmas coisas, né? A abundância do poder, a manutenção do poder, as conexões que fazem com que a gente não seja livre para estabelecer as nossas crenças e sim que a gente compartilhe as crenças de forma medida com os outros para que a gente possa tê-los do nosso lado, para que a gente não seja cancelado. No caso da política, para que a gente não seja impeachmentado. Já pararam para pensar que o desgoverno, o impeachment, a retirada, virou uma ferramenta de poder hoje? Você começa a fazer concessões porque você não quer perder aquilo pelo qual a maioria da população te elegeu. A gente perdeu a nossa liberdade, a gente perdeu a nossa capacidade de aprendizado com o silêncio interno, com esse silêncio que faz com que eu entenda que eu estou ali para servir, para cuidar da polis, do todo. Tem que ter uma ideia romântica por trás, que acabou se perdendo, e a gente não consegue mais encontrar essa verdade. Eu tenho tido uma descrença, e olha que a minha pós-formação é em sociologia política e cultural, então eu deveria ter uma visão um pouco mais otimista sobre a política, mas infelizmente não acho que ela seja o caminho que vai consertar ou melhorar a nossa sociedade, tanto numa visão nacional como numa visão mundial e global. Pedrinho, para a gente encerrar essa segunda parte do episódio sobre afetos, né, sobre naufrágio dos afetos, mas especificamente sobre afetos, eu queria ouvir vocês dois numa reflexão final aqui, porque política e liberdade me remetem a algo que tem a ver com o momento e o contexto no qual o livro foi escrito, né? O livro ele é lançado em 2023, inclusive nós estivemos lá no lançamento aqui no Rio, mais ou menos em abril? Foi abril? Março. Março, né? Então, início do ano, naturalmente, ele foi escrito ali em 2022, que foi a eleição mais polarizada que o país já viveu. E a minha impressão é que esse vai ser um recorde batido a cada eleição. Porque parece que é para esse caminho que a gente está seguindo. Eu não quero falar naturalmente sobre eleição aqui, sobre posicionamento político nesse lugar, mas considerando que a gente foi para um mundo cada vez mais polarizado e essa polarização ela encontra eco, inclusive, no nosso instinto mais primitivo, e que, ao mesmo tempo, o algoritmo coloca a gente cada vez mais próximo do semelhante, mais distante daquele que é diferente, que pensa diferente, que age diferente. Qual a maior perda para o indivíduo ao não ter mais a possibilidade, a liberdade de se relacionar com quem pensa diferente dele? Queria ouvir dos dois. Toda. Eu acho que a capacidade da gente ouvir o outro, ela é uma capacidade que vai te trazer talvez mais conhecimento do que uma capacidade de você ouvir o outro que é igual a você. E esse outro que ele é desigual, o outro que ele pensa diferente, que ele tem outras referências, que ele tem outras experiências, que ele tem outros valores, outra ética, por que não? Ele vai te trazer a noção de que nem tudo que você pensa é o correto. Porque quanto mais a gente se alimenta de pessoas que são próximas, e a gente se alimenta disso. No nosso dia a dia, a gente quer estar do lado dos nossos amigos, dos nossos familiares, que de certa forma são todos aqueles que circulam a nossa bolha. Mas o quanto mais você se alimenta e você ouve, escuta, observa, analisa, conversa e troca com alguém que é totalmente diferente, isso vai trazer uma percepção do que você faz no mundo, qual o seu propósito, se existe ou não propósito, quais são os seus pensamentos, para onde você caminha, por que existe essa diferença. Eu tento fazer um exercício, talvez não um exercício tão cotidiano, né? A gente cai naquele lugar de acreditar que o mundo para fora ele é mais belo do que o mundo de casa, né? Mas eu tento fazer o exercício de tentar escutar o próximo sem trazer algum tipo de julgamento. O julgamento ele existe? Claro. Sim. A crítica ela vai existir, mas
tentar ouvir o pensamento do outro, ou a fala, ou o que ele acredita sobre determinado assunto, sem julgar. Por quê? Porque as suas experiências, as suas virtudes, seus conhecimentos, eles são seus, eles são individuais, eles são únicos. E os meus são meus. E eu tento colocar isso na balança para que eu possa ser um indivíduo melhor dentro de um coletivo. E o coletivo, ele vai ser polarizado, ele já nasceu dessa forma. Se a gente pega a história da religião católica, né, ela nasce exatamente desse lugar. O Cristo, ele vem ao mundo com um local que era extremamente polarizado. Ali já existiam ateus, ali existiam os judeus, ali existiam islâmicos, ali existiam pessoas que pensavam de formas diferentes. E a gente está falando aqui de religião, mas se a gente trouxer a política, também já existiam pessoas que pensavam política de forma diferente. Se a gente trouxer a economia, existiam países pobres e países ricos. Se a gente trouxer a construção de sociedades, existiam sociedades em abundância, como existiam sociedades em declínio, mortas quase dentro de um caixão. Então, o mundo ele sempre foi polarizado. O grande momento da gente refletir no que a gente passa por hoje é talvez você ir na contramão do que o mundo está trazendo, né? Essa tecnologia ela vai trazer isso, é o reforço de você consumir aquilo que você quer consumir. Mas o que você não quer consumir vai te trazer mais ensinamento do que aquilo que está sendo imposto para você. O que está sendo imposto, de fato, é o que você consome. E o suprassumo negativo dessa tua reflexão é a construção de uma ética universal. Sim. Talvez esse seja o maior aprisionamento que a humanidade está experimentando. Você tirar de um povo o direito de decidir o que lhe faz bem, você tirar de uma cultura o direito de se vestir ou vestir a indumentária que lhe faz bem ou que lhe traz sentido, é justamente o cercear de uma liberdade que tem a ver com a ancestralidade, que tem a ver com a construção dos seus valores. Quando você diz para alguém que foi criada com uma vestimenta de burca, por exemplo, ou de abaya, que ela tem que deixar de usar aquilo porque aquilo é um sistema de aprisionamento, talvez ela ache justamente o contrário do que você está pensando. É sempre perigosa a construção que parte do princípio de que você está correto. A melhor construção é de, como você falou também um pouquinho aqui, André, é de que a gente pode aceitar os nossos valores, as construções dos nossos princípios dentro do nosso mundo. Os tempos atuais, e pegando o gancho da política, que foi a abertura aqui dessa pergunta e dessa reflexão final nossa aqui, elas se emprestam muito para a vida em sociedade. A gente está hoje, quando você parte do princípio de que você vive num sistema democrático que você admira, você tem que ter como prerrogativa básica a aceitação de uma eleição que coloque no poder alguém que você não votou, mas que a maioria que você disse ter o direito de te representar colocou no lugar. O que a gente viu? O contrário disso. A partir do momento que metade de uma população, pelo acerramento que você falou, Igor, escolhe um representante e a outra metade não aceita a representatividade desse representante, a gente não gosta tanto da democracia quanto parece que gosta. Será que não vale a gente fazer uma reflexão um pouco maior, não só para essa área da política, mas para todas as outras áreas da nossa vida? Será que quando eu crio um padrão estético, religioso, espiritual para mim, e eu exijo que o outro pense dessa forma, eu não estou justamente cerceando a liberdade? Eu não estou justamente indo contra a ideia de que cada um pode pensar o que bem entender? Já diria Voltaire, você pode pensar o que você quiser, pode ser diferente de mim, a gente pode brigar por isso, mas eu vou até o fim lutar pelo seu direito de pensar diferente de mim. Que a gente tivesse isso como um pré-requisito para a gente construir uma sociedade melhor. Naufrágio dos Afetos tem talvez acho que esse ponto de tentativa de convergência, de equilíbrio, para que a gente possa primeiro experimentar os afetos de forma pessoal e interna, para depois sim a gente construir algum tipo de regra, de olhar coletivo. E aí eu deixo como mensagem aqui essa possibilidade de lá no começo da nossa reflexão de hoje, respeitar um pouco esse silêncio, esse caminho do meio. Não que isso pareça um convite monástico, como a gente falou aqui, de ruptura, mas esse silêncio pode ser encontrado aqui, agora.
Será que a gente consegue... Eu brinco muito com meu filho, com os meus filhos, e digo que pro dia dar certo, você tem que ter o prazer de acordar. Você não pode acordar para fazer alguma coisa. Você precisa ter o prazer de acordar. Mesmo que você tenha alguma coisa muito importante para fazer naquela hora marcada. Acorda um pouco antes. Se estabelece com o seu acordar. O que é acordar? É dar um bom dia para a vida? É começar um novo dia? É poder estabelecer para esse dia que você está começando e que vai terminar daqui a algumas horas os caminhos que você vai percorrer? Talvez a gente possa estabelecer uma conexão melhor com o acordar para começar a partir daí a construir uma vida um pouquinho mais atenta. A plena atenção é um dos elementos que talvez sejam recorrentes nesse livro. Ótimo. Eu deixo também essa reflexão para você que acompanha a gente. O que o mundo tão polarizado e todo cheio de algoritmo está impedindo que a gente viva ao nos relacionarmos com aquele que pensa e age diferente da gente. E para terminar esse episódio e essa temporada, essa primeira temporada de Lugar da Fala, eu queria deixar uma reflexão inicial e depois um agradecimento. A reflexão é a seguinte: em terra de inteligência artificial, quem afeta e se deixa afetar é rei ou rainha. E olhando para vocês dois aqui, chegando ao final dessa temporada, eu queria agradecer muito aos afetos que vocês causaram para mim, você, Pedro, você, André, você, Rafa, nessa nossa trajetória de construção da primeira temporada do Lugar da Fala. Que maravilha! Vocês são maravilhosos. Eu queria agradecer a todo mundo que vai assistir ou que está assistindo a gente aqui e dizer que a escolha pelo André e pelo Igor não foi à toa. É uma escolha que vem de muito tempo, porque eu me alimentei muito da fluidez que os pensamentos acabam tendo quando eu estou na presença de vocês dois, e essa foi a prova de que eu resisti muito tempo a ter um podcast, videocast, mas foi bom eu ter resistido, porque encontrar vocês é sempre uma distribuição de bons afetos. Obrigado, eu sou fã de vocês e não canso de dizer isso. Obrigado de coração. Rafa, obrigado. Que bom que a gente está junto. Obrigado, Igão. Obrigado, Pedrinho, Rafa. E você não fique de fora. A temporada 2 do Lugar da Fala vai voltar em breve com um gostinho de curiosidade. Tá interessado? Se inscreva no canal, curta todos os nossos vídeos, compartilha com quem se interessar e fica conosco. Até mais. Beijos. Até a próxima.